Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis Rocha, uma aula sobre geometria aqui, a parte de semelhança de triângulos. Bom, dois triângulos são semelhantes quando eles têm ângulos correspondentes congruentes e os lados homólogos são proporcionais. Então, nesse caso, quando eu tenho um triângulo ABC e um triângulo DEF, se eu tiver ângulo A congruente ao ângulo D, ângulo B congruente ao ângulo E, ângulo C congruente ao ângulo F, então eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes, embora os tamanhos, as medidas dos lados são diferentes. O que eu tenho aqui é o fato de ter, eles têm a mesma forma, ou seja, os ângulos são congruentes um a um, tá? Então o ângulo A congruente a ângulo D, o ângulo B congruente a ângulo E e ângulo C congruente a ângulo F. Então eu vou escrever isso. Então aqui eu tenho ângulo A congruente ao ângulo D, eu tenho ângulo B congruente ao ângulo E, e eu tenho o ângulo C congruente ao ângulo F. E além disso, eu sei que os lados homólogos, os lados, por exemplo, que estão na mesma posição, o AB proporcional a DE, AC proporcional a DF e BC proporcional a EC. Então eu escrevo que AB está para DE, assim como BC está para EF, assim como AC está para DC. E essa proporção é igual a K. O que é o K? O K é a razão de semelhança. Razão de semelhança. Por exemplo, se for o pequeno em relação ao grande é a metade. Então, se aqui tiver 10, aqui vai ser o dobro, aqui vai ser 20. E assim por diante. Tá certo? Então, isso que é a razão de semelhança. Então, quando isso acontece, eu posso afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Tá? Então, triângulo ABC semelhante ao DEF. Perceba que o ângulo A, vértice A do triângulo, coloquei o ângulo em vermelho ali, ele tem que aparecer na semelhança na mesma posição do D. Então ele está em primeiro aqui, o D tem que estar em primeiro. Depois, com o ângulo B e E acontece a mesma coisa. O B está aparecendo em segundo aqui na semelhança, o E tem que também aparecer em segundo. E o mesmo acontece com o C e o F. Tudo certo? Então, essa é a primeira parte sobre semelhança de triângulos, tá? Então, se os ângulos correspondentes forem congruentes e os lados forem proporcionais, então os triângulos são semelhantes, tá? Bom, esse caso tem um exercício aqui do livro do Gelson Iese, Matemática e Realidade, editora atual, página 128. Então aqui eu tenho dois triângulos semelhantes, ABC e a linha B', C'. E aqui ele fala que os triângulos são semelhantes e a razão de semelhança do grande para o pequeno, do maior para o menor, é 3/2.
e ele quer que nós determinemos A, B e C, ou seja, valores do triângulo maior. Bom, é simples. Se a razão de semelhança é 3 meios, eu sei que A é proporcional a 14, porque aqui o ângulo vermelho, ângulo vermelho, ângulo verde, ângulo verde, ângulo rosa, ângulo rosa. Então eu sei que eles estão na mesma posição, embora esse aqui esteja um pouquinho virado para a esquerda, então o A é proporcional a 14. A é proporcional a 14 da mesma forma que a razão de semelhança, que é igual a 3 meios. Então aqui nesse caso temos a proporção. E a gente se lembra que proporção, quando eu tenho A sobre B igual C sobre D, é a mesma coisa que a multiplicação cruzada é igualar os resultados. Então, A vezes D é igual a B vezes C. Isso aqui é o teorema fundamental das proporções, tá? Então, 2 vezes A dá 2A, igual a 14 vezes 3. 2A igual a 30 mais 12 dá 42. O 2 aqui está multiplicando, então basta dividir por 2 dos dois lados, ou 2 multiplicando passa dividindo. Então 42 dividido por 2, então o A é igual a 21. E nesse exercício nós temos que ele não coloca unidade de medida, então a gente pode usar letra U de unidades, tá? Bom, aqui ficou um pouquinho apertado, mas tudo bem. Vamos fazer o cálculo do B. O B é proporcional a 12, então B está para 12. Que exercício A ainda, hein? B está para 12 na mesma forma que 3 está para 2, que é a razão de semelhança. Então, 2 vezes B dá 2B igual a 12 vezes 3. Então, 2B é igual a 36. Então, o B é igual a 36 dividido por 2, B igual a 18 unidades. E aqui, por último, o C, que está aqui, que é o lado AB do triângulo, é proporcional a 10. Então, C está para 10, da mesma forma que a nossa razão de semelhança, 3 está para 2. De novo, 2 vezes C dá 2C, igual a 10 vezes 3. 2C igual a 30. C igual a 30 dividido por 2. C igual a 15 unidades de comprimento. E ele pergunta o seguinte: calcule a razão entre os seus perímetros, ou seja, eu quero uma razão que é o perímetro do triângulo ABC, na mesma ordem que está, dividido pelo perímetro do triângulo A', B', C'. Bom, quem é o perímetro do triângulo ABC, que é o grande? É só somar A mais B mais C. Então, A, 21 mais 18 mais 15. 21 mais 33 vai dar 54. E o perímetro do triângulo pequeno também só somar os valores aqui. Então, vou ter 26 mais 10, 36. E aí vem uma pergunta: dá para simplificar essa fração? E a resposta é sim, dá para dividir em cima e embaixo por 18. Nesse caso vai dar 54 por 18 dá 3, 36 por 18, 36 por 18 vai dar 2. Ou seja, a razão dos perímetros é igual à razão de semelhança. Tudo bem? Então, essa parte está tudo certo. Bom, há um teorema, para ficar mais claro aqui esse tópico do conteúdo, que é o seguinte: teorema da semelhança de triângulos 1. Então, toda paralela a um lado de um triângulo que intersecta ou intercepta outros dois lados em pontos distintos, diferentes, né?
determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. Então, se eu tiver um triângulo ABC aqui e pegar um segmento, né, uma reta paralela a essa base BC. Então, eu sei que BC paralela a DE. Nesse caso, esse ângulo vai ser igual a esse, por conta do teorema das paralelas cortadas por transversal. Esse outro ângulo é igual a esse. E por último, eu tenho esse ângulo A, que ele é um ângulo comum ao triângulo ABC e ao triângulo ADE. Isso quer dizer que, colocando o ângulo A aqui, igual ao ângulo A na figura do triângulo pequeno, o ângulo C e o ângulo E em rosa, com duas curvinhas, também congruentes, e o ângulo B com uma única curvinha com um ângulo D, certo? Bom, da mesma forma que a gente acabou de ver, eu sei então que se esses três ângulos são iguais aos outros três do triângulo, correspondentes, né? A com A, B com D e C com E, eu posso afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Perceba bem a proporção, a ordem dos vértices. A, B, C, verde, vermelho, rosa. Semelhante a ADE, verde, vermelho, rosa. Certo? Na ordem que aparece. E se isso é verdade, eu sei que o lado AB é proporcional ao lado AD, que é a mesma coisa que AC proporcional a AE, e ainda BC proporcional a DE. Tudo bem? Então, nesse caso, se eu tenho uma paralela a qualquer lado do triângulo interceptando outros dois lados em pontos diferentes, eu gero um outro triângulo semelhante ao primeiro, ou seja, com essa paralela eu formei o triângulo ADE e obrigatoriamente, por conta das paralelas produzirem ângulos iguais, correspondentes iguais, eu gerei um novo triângulo semelhante ao primeiro, tá certo? Então, essa é mais uma ideia, tá? Bom, e por último, essa questão da página 131, também do mesmo livro que eu já citei. A gente tem aqui que o lado BE é paralelo ao lado BC, então, ao CD, desculpe. BE, que é o Y aqui, paralelo ao CD, que nesse caso mede 16. O AC mede 12, BA mede X, AE mede 5 e AD mede 20, tá? Todas essas medidas também, nesse caso, dadas em centímetros, tá? E aí ele pede para determinar o AB, que na verdade na figura aqui é o X, e o BE, que é o Y. Bom, como nós dissemos, se BE é paralelo a CD, esse ângulo vai ser igual a esse, e esse outro ângulo vai ser igual a esse. E eu tenho um terceiro ângulo, que é o ângulo que está no vértice A, que é um ângulo comum aos dois triângulos. Bom, o que acontece? Esse triângulo pequeno, eu vou destacar ele aqui só para se dificultar a visualização. É o triângulo BEA, ou ABE, tanto faz. Um lado é 5, um lado é X e um lado é Y. E o triângulo ACD tem lados 12, 20 e 16. Tudo bem? Nesse caso, a gente vai ter que o triângulo... aliás, vamos só anotar aqui, ó. O triângulo ABE tem ângulos verde, rosa e vermelho.
Então eu posso dizer que o triângulo ACD, ó, olha a posição, ACD é semelhante a que triângulo? ACD, ABE. E aí, eu posso escrever que 12 está para x, assim como 20 está para 5. Bom, é importante sempre observar, quando for resolver a proporção, que se eu tiver uma fração que pode ser simplificada, é sempre muito melhor fazer isso. Por exemplo, 20 dividido por 5. Isso daqui dá para simplificar por 5 ou fazer a conta direto. 20 por 5 vai dar 4, 5 por 5 vai dar 1. Então eu fiquei com uma igualdade de frações que é 12 está para x, assim como 4 está para 1. Eu diminuí os meus valores que eu tinha. Então agora sim, x vezes 4, ou 4 vezes x, é igual a 12 vezes 1. 4x é igual a 12, 12 vezes 1, 12, né? 4 multiplicando, x igual a 12 quartos, 12 dividido por 4, x igual a 3. Tá? Então perceba, se eu sei que aqui é 20 e aqui é 5, quem é a razão de semelhança do grande para o pequeno? 20 dividido por 5 não são 4 vezes? Então, o triângulo grande, nesse caso, é 4 vezes o triângulo pequeno, tá? E para terminarmos, a gente vai falar agora aqui que 16 está para y, assim como 20 está para 5 também. E, novamente, o 20 por 5, simplificando por 5, vai dar 4 e 1. Então, 16 está para y, assim como 4 está para 1. 4 vezes y é 4y, 16 vezes 1 é 16. 4 multiplicando, 16 dividido por 4, y igual a 4. E como aqui as respostas, as unidades dadas estavam em centímetros, a gente finaliza com centímetros aqui. Tá legal? Então, espero que tenham gostado. É isso aí, qualquer dúvida é só me procurar, comentários ou chat. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.